Meu nome é Camila e aos 34 anos eu estava me afogando. Todos os dias eu carregava sacolas de supermercado para casa depois de turnos de 12 horas, trocando de ônibus 3 vezes para atravessar a cidade. Meu marido, João, estava deitado no sofá da sala há 2 anos, assistindo TV enquanto eu me matava de tanto trabalhar. Nossas economias tinham acabado. Meu corpo estava falhando e o ressentimento havia substituído o amor em nosso casamento. Então, em uma noite chuvosa, o ônibus da linha 42 mudou tudo. Uma conversa entre estranhos revelou a verdade que eu estava cansada demais para enxergar. Antes de compartilhar o que ouvi naquela noite, deixe um comentário me dizendo de onde você está assistindo e se inscreva no canal se você já se sentiu invisível dentro da sua própria casa. Eu nunca imaginei que minha vida se tornaria uma maratona interminável de obrigações e exaustão. Há 10 anos, me formei em administração, cheia de ambição e planos para subir na carreira corporativa. Meus pais trabalharam duro para me pagar a faculdade, a primeira da nossa família a frequentar uma. Eu sonhava com cargos executivos, talvez até em abrir minha própria empresa um dia. O mundo parecia cheio de possibilidades. Então, conheci João no churrasco de uma amiga, a Aline. Ele chegou com uma caixa térmica de cervejas artesanais e um sorriso que iluminava todo o seu rosto. Aos 32 anos, ele era 6 anos mais velho que eu, estabelecido em sua carreira como supervisor de obras, confiante de uma forma que me atraiu imediatamente. Conversamos por horas naquele dia e quando ele pediu meu número, meu coração praticamente saltou do peito. Nosso namoro foi um turbilhão. João aparecia no meu apartamento com flores e me surpreendia com ingressos para shows. Ele cozinhava jantares elaborados e me contava histórias sobre sua infância em uma cidade pequena no interior de Minas Gerais. Ele trabalhava duro durante a semana, gerenciando equipes de 20 homens, mas sempre arranjava tempo para nós nos fins de semana. Você é a mulher mais fascinante que já conheci. Ele me dizia, passando os dedos pelo meu cabelo. Adoro como sua mente funciona. Em 8 meses, ele me pediu em casamento durante uma trilha, ajoelhando-se no cume enquanto o sol nascia. Eu disse sim, sem hesitar. Planejamos uma cerimônia pequena no quintal dos meus pais, nada extravagante porque estávamos economizando para comprar uma casa. Os primeiros anos de casamento foram tudo o que eu esperava. Encontramos uma casa modesta de 3 quartos em um bairro bom com boas escolas, um quintal pequeno e vizinhos amigáveis. João fazia horas extras para ajudar com a hipoteca e eu consegui um cargo como assistente administrativa na consultoria Alfa. O salário não era incrível, mas os benefícios eram bons e parecia haver oportunidade de crescimento. Helena nasceu em nosso 2º ano de casamento, uma bebê com cólica que nos mantinha acordados a noite toda, mas derretia nossos corações com seu primeiro sorriso. Lucas veio 2 anos depois. Nossa família parecia completa e, apesar do caos de criar filhos pequenos enquanto ambos trabalhávamos em tempo integral, nós dávamos conta. Estávamos cansados, mas felizes, nos revezando nas mamadas da madrugada e nas atividades de fim de semana. João treinava o time da escolinha de futebol do Lucas e eu era voluntária na pré-escola da Helena quando podia. Somos uma boa equipe, João dizia, batendo na minha mão depois que conseguimos lidar com uma birra dupla no supermercado. Então veio a crise econômica. O setor da construção civil foi atingido com força. A empresa de João lutou por meses, cortando horas, depois salários, antes de finalmente declarar falência. No dia em que ele chegou em casa às 14 com uma caixa de papelão contendo seus pertences de escritório, eu soube que nossas vidas estavam prestes a mudar. É só temporário, ele me garantiu, seus olhos traindo sua confiança. As empresas ainda estão construindo. Vou encontrar outra coisa em pouco tempo. Eu acreditei nele completamente. João sempre foi habilidoso e trabalhador. Ele tinha contatos em todo o setor, recomendações de clientes anteriores e anos de experiência. Encontrar outra posição poderia levar algumas semanas, talvez 1 mês ou 2, mas certamente não muito. Nos primeiros meses, João encarou sua busca por emprego com entusiasmo. Ele atualizou seu currículo, ligou para ex-colegas, participou de eventos de networking do setor. Ele foi a várias entrevistas, sempre voltando com histórias sobre as empresas e otimismo sobre suas chances. Disseram que me ligam na semana que vem, tornou-se seu refrão regular. Mas as ligações nunca vieram.
O mercado da construção havia entrado em colapso total em nossa região. As empresas não estavam apenas deixando de contratar, estavam demitindo as dezenas. Ex-colegas de João estavam aceitando empregos no varejo ou em lanchonetes apenas para pagar as contas. Com 6 meses, seu entusiasmo começou a diminuir. Ele começou a dormir até mais tarde, passando mais tempo assistindo televisão e verificando os sites de emprego com menos frequência. Quando perguntei gentilmente sobre seu progresso uma noite, ele explodiu comigo. Você acha que não estou tentando? Não há empregos, Camila. Nenhum. Eu recuei, entendendo sua frustração e orgulho ferido. João sempre se definiu por sua ética de trabalho e sua capacidade de prover. Esse desemprego prolongado estava destruindo sua autoimagem. Quando completou 1 ano, uma transformação preocupante havia ocorrido. O homem que antes pulava da cama às 5h30 da manhã, agora dormia até o meio-dia. As candidaturas a empregos aconteciam talvez uma vez por semana, se tanto. Quando sugeri que ele considerasse vagas fora da construção, varejo, atendimento ao cliente, qualquer coisa para ajudar com as contas, ele descartou a ideia. Isso não é emprego de verdade. Não vou virar hambúrgueres aos 40 anos. Seu médico diagnosticou depressão e recomendou terapia, possivelmente medicação. João foi a uma sessão antes de declará-la um papo de doido inútil. A receita ficou na bancada da cozinha até que eu a joguei fora. Enquanto isso, nossa situação financeira se tornava cada vez mais desesperadora. Tínhamos algumas economias, mas com apenas minha renda, elas evaporaram rapidamente. Pedi horas extras no trabalho, depois um turno no fim de semana. Meu chefe, sentindo meu desespero, acumulou responsabilidades adicionais sem compensação adicional. Eu aceitei tudo sem reclamar, apavorada de perder a única renda que mantinha nossa família à tona. Nossa vida em casa se transformou completamente. Eu agora acordava às 5 da manhã, preparava os lanches para as crianças, arrumava suas roupas e deixava o café da manhã para todos antes de pegar o ônibus das 6h15 para o trabalho. Depois de um dia inteiro no escritório, eu fazia compras no mercado. Depois pegava vários ônibus para casa, chegando por volta das 19h30 para cozinhar o jantar, ajudar com a lição de casa e cuidar da roupa suja e da limpeza. João estaria onde eu o deixei, no sofá, cercado por embalagens de salgadinhos e latas de refrigerante vazias. Quando eu pedi ajuda, sempre havia um motivo para ele não poder. Dor nas costas, dor de cabeça, exaustão, apesar de não fazer nada o dia todo. Me candidatei a 3 vagas hoje, ele dizia, embora o histórico do notebook mostrasse apenas a Netflix. Estou esperando uma resposta. As crianças notaram a mudança em nossa casa. Helena, com 8 anos, tornou-se cada vez mais retraída, enquanto Lucas, com 6, começou a se comportar mal na escola. Os professores ligavam com preocupações que eu não tinha tempo nem energia para resolver adequadamente. Nossa conta poupança chegou a 0. A dívida do cartão de crédito aumentou. Os pagamentos da casa atrasaram, depois foram parciais, depois não foram feitos. Cartas do banco chegavam com frequência crescente. Eu as escondia de João, não querendo lidar com suas explosões defensivas. Eu estava carregando nossa família inteira sozinha e estava quebrando sob o peso. Meu alarme tocou às 5 da manhã, me arrancando de um sonho em que eu me afogava em areia movediça. A metáfora não passou despercebida enquanto eu forçava meu corpo dolorido a sair da cama. João roncava ao meu lado, tendo finalmente ido para a cama às 3 da manhã, depois de uma maratona de filmes. Ele não se mexeria por horas. O piso de cerâmica frio contra meus pés descalços enquanto eu me arrastava para o banheiro. O rosto que me cumprimentou no espelho parecia pertencer a alguém uma década mais velho. Olheiras escuras sob meus olhos, pele pálida, cabelo sem vida. Eu mal me reconhecia. A rotina matinal tornou-se mecânica. Banho de 4 minutos exatos. Vestir um dos 5 looks em rotação. Fazer 4 sanduíches, 2 para o lanche das crianças e 2 para o meu almoço e jantar no trabalho. Colocar as caixas de cereal e as tigelas na mesa. Verificar as mochilas em busca de deveres de casa e bilhetes da escola. Acordar Helena e Lucas, incentivando-os em suas próprias rotinas matinais, enquanto, simultaneamente, preparava o café e passava uma camisa para uma reunião à tarde.
Mãe, preciso de 25 para o passeio da escola hoje, anunciou Helena, entregando-me um formulário amassado que deveria ter sido entregue ontem. Meu projeto de ciências é para hoje e preciso de uma cartolina, choramingou Lucas, com leite escorrendo pelo queixo. Fechei os olhos, calculando o saldo da nossa conta corrente na minha cabeça. R$17 até o dia do pagamento. Outro problema para resolver mais tarde. Vou dar um jeito, querida. Lucas, vou comprar a cartolina na minha hora de almoço. Agora, se apressem. A dona Paula vai levar vocês hoje. Enquanto as crianças pegavam suas mochilas, olhei para o sofá para onde João se mudaria quando finalmente acordasse. A marca de seu corpo era permanente, as almofadas gastas no formato exato de sua estrutura esguia. Deem um beijo de despedida no papai quando ele acordar, eu disse às crianças, sabendo que ele não estaria consciente até muito depois de elas saírem. O ônibus da manhã estava lotado de outros trabalhadores cansados. Espremi-me em um assento, equilibrando minha bolsa e uma sacola no colo. 40 minutos depois, cheguei à consultoria Alfa, onde eu era assistente administrativa há 9 anos. Minha mesa já estava cheia de pastas quando cheguei. Trabalho extra de Daniela, a gerente de marketing, que sabia que eu não diria não. Camila, graças a Deus você chegou, exclamou ela, deixando cair outra pilha de papéis. A apresentação Johnston foi adiantada para amanhã, e preciso de tudo isso reorganizado por sessão e prioridade. Ah, e você pode pegar café para a reunião da equipe? Obrigada. Você é uma salva-vidas. Ela desapareceu antes que eu pudesse responder. Engoli meu ressentimento e comecei a trabalhar. Durante minha suposta hora de almoço, corri à papelaria para comprar a cartolina de Lucas, depois comi um sanduíche na minha mesa enquanto formatava planilhas. Às 15 horas, fiz uma pausa de 5 minutos no banheiro, onde joguei água no rosto e liguei para as crianças para ter certeza de que chegaram em casa em segurança. O pai está jogando videogame, relatou Helena. Ele disse que está muito ocupado para me ajudar com a lição de matemática. Passe o telefone para ele, eu disse, tentando manter a voz calma. Depois de vários momentos de Helena o chamando, João finalmente atendeu. O quê? Estou no meio de uma coisa, disse ele com irritação evidente. As crianças precisam de ajuda com a lição de casa. João, você poderia, por favor, tirar 30 minutos para ajudá-los? Estou sobrecarregada no trabalho. Estou com uma dor de cabeça terrível, Camila, lutando contra ela o dia todo. Além disso, tive uma entrevista por telefone esta manhã que foi péssima, então não estou exatamente no clima para explicar frações. A mentira era tão óbvia que meu estômago se contraiu. Não houve entrevista por telefone. O telefone fixo teria mostrado um histórico de chamadas e o celular dele foi cortado meses atrás como medida de economia. As crianças precisam do pai delas, eu disse baixinho. Elas também precisam de jantar e roupas limpas, mas não vejo você cuidando disso no momento. Ele retrucou e desligou. Fiquei na cabine do banheiro com as mãos tremendo de raiva e exaustão. Uma batida na porta me assustou. Camila, o Marcos está procurando as projeções trimestrais, chamou a assistente de Daniela. De volta na minha mesa, descobri que Marcos queria as projeções completamente reformatadas do que havia sido solicitado originalmente. Levaria horas. Enviei uma mensagem rápida para nossa vizinha Sofia, perguntando se ela poderia dar uma olhada nas crianças e talvez ajudar com a lição de casa. Ela já tinha feito isso antes, uma gentileza que eu não conseguia retribuir adequadamente com nosso orçamento apertado. Às 19h, meus olhos ardiam de tanto olhar para as planilhas. Finalmente desliguei meu computador e fui para o supermercado, calculando mentalmente as refeições mais baratas que poderia preparar para a semana. A loja estava quase vazia, as luzes fluorescentes fortes, destacando meu cansaço enquanto eu comparava preços de molho de tomate e contava as moedas exatas para comprar carne moída. A viagem de ônibus para casa envolveu 2 baldeações, cada uma estendendo meu trajeto, enquanto eu esperava em bancos frios, com as sacolas de compras cortando meus dedos. Normalmente, eu usaria esse tempo para fechar os olhos por alguns preciosos momentos de descanso, mas hoje o extrato do financiamento na minha bolsa mantinha minha mente acelerada. Estávamos 3 meses atrasados e a última carta incluía a palavra execução pela primeira vez. Quando finalmente destranquei nossa porta da frente às 20h30, a casa cheirava a pipoca de micro-ondas queimada.
João estava precisamente onde eu esperava, no sofá, controle na mão, algum jogo de guerra explodindo na televisão. Latas de refrigerante vazias e pacotes de salgadinho o cercavam como oferendas a um Deus preguiçoso. As crianças estão na cama? Perguntei, lutando para manter o julgamento fora da minha voz. O Lucas está. A Helena está lendo, ou algo assim. Ele murmurou, sem olhar para cima. Guardei as compras e encontrei Helena encolhida em sua cama, o caderno de matemática aberto, mas claramente intocado. Você terminou sua lição de casa, meu amor? Perguntei, sentando ao lado dela, apesar do meu desejo de desmoronar. Eu tentei, mas não entendo, disse ela com uma vozinha. O pai disse que ajudaria mais tarde, mas depois começou a jogar o jogo dele. Passei os 40 minutos seguintes resolvendo problemas de matemática com Helena, desempacotando as compras enquanto ela tentava os cálculos. Quando ela entendeu o conceito, já era muito depois da hora de dormir. Depois de colocá-la na cama, voltei para a cozinha para preparar os lanches de amanhã e enfrentar a montanha de louça na pia. João entrou enquanto eu estava com os cotovelos mergulhados na água com sabão. Tem algo bom para o jantar? Ele perguntou, abrindo a geladeira. A displicência em sua voz quase me quebrou. Não tive tempo de fazer nada. Tem coisas para sanduíche. Ele fez um som de desapontamento. Estava pensando que talvez pudéssemos pedir uma pizza. Com que dinheiro? Eu queria gritar. Em vez disso, disse. Não podemos pagar por delivery, João. Você sabe disso. Nossa, eu só estava sugerindo. Não precisa arrancar minha cabeça. Ele bateu a porta da geladeira e voltou para a sala. Depois de terminar a louça, sentei-me à mesa da cozinha com as contas espalhadas diante de mim. A conta de luz estava atrasada. A de água seria a próxima. A TV a cabo e a internet já haviam sido reduzidas ao pacote mínimo. Simplesmente não havia dinheiro suficiente, e nenhuma mágica orçamentária poderia mudar essa realidade matemática. Meu telefone vibrou com uma mensagem da minha amiga Natália. Não te vejo há séculos. Noite das garotas neste fim de semana? Eu não via minhas amigas há meses. Entre trabalho, filhos e tarefas domésticas, não havia tempo. Mais importante, não havia energia. A ideia de socializar, de ter que explicar o desemprego contínuo de João ou fingir que tudo estava bem, era avassaladora. Estou atolada de trabalho. Fica para a próxima, respondi. A mesma resposta que vinha dando há quase um ano. Na manhã seguinte, no trabalho, meu chefe me chamou em seu escritório. Por um breve e esperançoso momento, pensei que talvez as horas extras e as responsabilidades adicionais tivessem sido notadas. Talvez houvesse um aumento, uma promoção, qualquer coisa para aliviar nosso fardo financeiro. Camila, você está conosco há quase uma década. Ele começou, cruzando as mãos sobre a mesa. 9 anos no próximo mês, confirmei. E você tem sido confiável, trabalhadora. A equipe depende de você. Meu coração se animou um pouco. Isso soava promissor. É por isso que eu queria falar com você diretamente sobre a posição de assistente sênior, que abrirá no próximo trimestre. Sei que você expressou interesse. Sim, expressei. Acredito que minha experiência e dedicação me qualificam bem. Ele assentiu, parecendo desconfortável. Em circunstâncias normais, você seria uma forte candidata, mas a posição exige alguém que possa ser flexível com viagens ocasionais e noites de trabalho. Com sua situação em casa, o desemprego do seu marido e as necessidades de seus filhos, eu simplesmente não vejo como você poderia se comprometer com o que precisamos. A injustiça daquilo me atingiu como um golpe físico. Estavam me negando uma promoção porque eu já estava sobrecarregada, porque eu precisava demais do emprego para sair, como Daniela havia observado uma vez sem tato. Minha dedicação estava sendo usada contra mim. Eu entendo, disse eu, embora não entendesse. Não de verdade. Naquela noite, carregada de compras e com o peso de mais uma decepção profissional, perdi meu ônibus habitual. A chuva caía de um céu de chumbo enquanto eu esperava pelo próximo. A água se infiltrava em meus sapatos gastos. Quando o ônibus 42 finalmente chegou, eu estava encharcada, exausta e lutando contra as lágrimas de frustração. O ônibus estava mais lotado que o normal por causa da chuva. Os passageiros sacudiam a água de guarda-chuvas e capas de chuva, criando uma sinfonia de gotas contra o piso de metal. Espremi-me por entre corpos úmidos, equilibrando as sacolas de compras enquanto tentava não esbarrar em ninguém com minha bolsa.
Os assentos habituais perto da frente estavam ocupados, forçando-me a ir para o fundo, onde o barulho do motor pelo menos abafaria meu choro. Encontrei um lugar atrás de 2 mulheres em profunda conversa. Elas não me notaram. Suas vozes eram baixas, mas ainda audíveis acima do ronco do ônibus e do balanço rítmico dos limpadores de para-brisa. Eu não estava tentando bisbilhotar, mas enquanto ajeitava minhas sacolas no chão entre meus pés, suas palavras começaram a fazer sentido. Já faz 2 anos, dizia a mulher mais próxima da janela. Ela tinha uns 40 anos, vestida profissionalmente, com cabelo ruivo curto. No começo, eu acreditava nele quando dizia que o mercado de trabalho estava impossível. Quer dizer, a economia estava ruim, certo? Mas, eventualmente, percebi que ele havia parado de tentar meses atrás. Minha cabeça se ergueu involuntariamente. Ela poderia estar descrevendo João. Ele tinha uma desculpa nova todo dia, continuou ela. Dor nas costas era a principal, embora os médicos não encontrassem nada de errado. Depois eram dores de cabeça, insônia, fadiga geral, mas nunca cansado demais para jogar videogame ou assistir a esportes o dia todo. A segunda mulher assentiu pensativa. Ela era mais velha, talvez na casa dos 50 anos, com cabelos escuros com mechas prateadas e um elegante terninho. E você estava cuidando de tudo? Trabalho, filhos, casa, finanças? Tudo. Eu chegava em casa exausta, depois de fazer hora extra, e ele perguntava o que tinha para o jantar. Como se ainda fosse minha responsabilidade, apesar de ter ficado em casa o dia todo. A louça estaria empilhada, a roupa suja intocada. Quando eu pedia ajuda, sempre havia alguma razão para ele não poder. Eu congelei as sacolas de compras esquecidas aos meus pés. Essa estranha estava articulando minha realidade diária com uma precisão assustadora. A mulher mais velha suspirou. O que você está descrevendo é, infelizmente, comum na minha prática. Sou terapeuta especializada em dinâmicas de relacionamento e vejo esse padrão regularmente. Quer dizer que outras mulheres estão vivendo esse pesadelo também? Perguntou a de cabelo ruivo. Mais do que você imagina. O que você está vivenciando combina vários padrões psicológicos. Primeiro, há o que chamamos de o desamparo aprendido, onde alguém se convence de que é incapaz de melhorar sua situação, então para de tentar. Isso soa como depressão, disse a de cabelo ruivo. Pode estar relacionado à depressão, sim, mas há uma distinção importante. Na depressão pura, a pessoa geralmente reconhece sua limitação e sente um sofrimento genuíno por isso. O que você está descrevendo inclui elementos do que chamamos de incompetência estratégica. Incompetência estratégica. O termo me deu um arrepio na espinha. É quando alguém, consciente ou inconscientemente, executa tarefas mal ou alega incapacidade para que os outros parem de pedir para que faça essas tarefas. É particularmente comum na dinâmica do trabalho doméstico. Se alguém lava a louça tão mal que os pratos saem sujos, eventualmente o parceiro para de pedir e simplesmente faz por si mesmo. A de cabelo ruivo se inclinou para a frente. Você está dizendo que meu marido está fingindo incapacidade? Não necessariamente fingindo no sentido deliberado. Esses padrões muitas vezes operam abaixo da consciência. Mas pergunte a si mesma, a incapacidade dele parece seletiva? Ele está exausto demais para levar o lixo para fora, mas consegue jogar videogame por horas? Com a mente nebulosa demais para lembrar dos bilhetes da escola, mas perfeitamente capaz de lembrar estatísticas esportivas? Sim, exatamente isso. A voz da de cabelo ruivo se elevou um pouco antes que ela se contivesse. A terapeuta assentiu. Outro componente é o comportamento de facilitação. Quando compensamos continuamente a falha de alguém em cumprir responsabilidades, inadvertidamente reforçamos seu comportamento. Eles não sofrem consequências negativas por sua inação porque estamos absorvendo todo o impacto. Então, estou piorando as coisas ao fazer o trabalho dele. Você está presa em um ciclo difícil. Se você não fizer o trabalho, seus filhos sofrem. As contas não são pagas, mas continuar como está claramente não é sustentável para você. Eu me vi balançando a cabeça, prestando atenção a cada palavra. Essa conversa estava falando diretamente da minha situação de maneiras que eu mesma não conseguia articular. O terceiro elemento, continuou a terapeuta, é o que alguns pesquisadores chamam de ganho secundário.
Isso se refere aos benefícios ocultos que alguém pode obter ao manter um problema, comportamento ou condição. Seu marido pode estar se apegando inconscientemente ao seu estado de desamparo porque isso o livra de responsabilidades, ao mesmo tempo em que lhe dá controle total de seu tempo. Enquanto eu não tenho nenhum, disse a de cabelo ruivo amargamente. Exatamente. E crucialmente, enquanto você estiver exausta de carregar todo o fardo, você não tem energia para impor mudanças ou potencialmente deixar o relacionamento. Sua hiperfunção permite a hipofunção dele em um ciclo que se auto-perpetua. O ônibus deu uma guinada até parar, interrompendo momentaneamente a conversa. Alguns passageiros desceram e vários outros embarcaram, sacudindo a chuva dos casacos. As mulheres baixaram um pouco a voz, enquanto o ônibus continuava sua rota. "Então, o que eu faço?" perguntou a de cabelo ruivo, com desespero em seu tom, espelhando o que eu sentia diariamente. Primeiro, reconheça que não se trata apenas de desemprego ou mesmo depressão. É sobre dinâmicas de poder e responsabilidade. Você precisa estabelecer limites claros sobre o que você continuará ou não a arcar sozinha. Eu já tentei conversar com ele. Ele fica na defensiva ou concorda em ajudar, mas nunca cumpre. Conversar não é suficiente neste ponto. Você precisa de consequências concretas. Por exemplo, pare de lavar as roupas dele. Não compre seus lanches favoritos. Redirecione o dinheiro de itens não essenciais que ele gosta para contratar ajuda para si mesma, mesmo que seja apenas um serviço de limpeza uma vez por mês. Ele vai ficar furioso. Provavelmente. Quando mudamos os padrões, encontramos resistência. A chave é se manter firme, deixando claro que você está disposta a ser uma parceira, mas não uma cuidadora de um adulto capaz. E se ele ainda se recusar a mudar? A terapeuta fez uma pausa. Então você terá informações valiosas para decidir seus próximos passos. Às vezes, a resposta mais clara vem ao se perguntar: se nada mudar por mais 5 anos, você consegue viver assim? É este o exemplo que você quer dar aos seus filhos sobre relacionamentos? A de cabelo ruivo ficou em silêncio por um momento. Parece egoísmo considerar ir embora. Não é egoísmo exigir parceria em uma parceria, disse a terapeuta gentilmente. A questão não é se você está disposta a apoiar um parceiro em uma dificuldade genuína. Você já provou isso. A questão é se você está disposta a sacrificar seu bem-estar indefinidamente por alguém que é capaz de mudar, mas escolhe não o fazer. O sistema de som do ônibus anunciou a próxima parada. Com um solavanco, percebi que era a minha. Estava tão absorta na conversa delas que quase a perdi. Juntando minhas sacolas apressadamente, passei por outros passageiros, quase tropeçando na pressa. Enquanto o ônibus se afastava, fiquei na chuva, as sacolas cortando meus dedos, a conversa das mulheres ecoando em minha mente. Incompetência estratégica, comportamento de facilitação, ganho secundário. Os conceitos se misturavam, iluminando os últimos 2 anos sob uma nova e dura luz. E se João não estivesse lutando para encontrar trabalho, mas tivesse parado de tentar? E se seu desamparo não fosse incapacidade, mas falta de vontade? E se meus esforços exaustivos para manter nossa família à tona estivessem, na verdade, permitindo que ele permanecesse confortavelmente naquele sofá? A caminhada de 3 quarteirões até em casa pareceu diferente de alguma forma. A cada passo pesado pelas poças, minha perspectiva mudava. A chuva encharcava minha jaqueta, mas eu mal percebi. Quando cheguei à nossa varanda, eu não estava apenas carregando compras. Eu estava carregando uma compreensão completamente nova do meu casamento. Parei na nossa varanda, chave na mão, subitamente relutante em entrar na minha própria casa. Pela janela, eu podia ver exatamente o que esperava. João esparramado no sofá, a televisão lançando uma luz azul sobre seu rosto por barbear. Nossos filhos sentados à mesa de jantar, tentando fazer a lição de casa sem supervisão. A cena era tão familiar que era quase uma caricatura. Respirando fundo, destranquei a porta e entrei, colocando as compras no balcão da cozinha. "A mamãe chegou!" gritou Lucas, correndo para me abraçar pela cintura. Helena ergueu os olhos de seu caderno com alívio. "Você pode me ajudar com as perguntas de ciências?" O pai disse que não se lembra de ciências do 5º ano. João levantou uma mão em um reconhecimento preguiçoso da minha chegada, sem tirar os olhos da tela. "Não tem nada para o jantar", ele anunciou, como se isso fosse uma falha minha e não dele.
Passei pela nossa rotina noturna no piloto automático, ajudando com a lição de casa, preparando uma simples macarronada, verificando as mochilas para amanhã. Mas algo havia mudado. Eu estava observando a mim mesma e a João com uma nova consciência, catalogando cada interação através da lente do que ouvi no ônibus. Quando João reclamou de dor nas costas enquanto eu pedia para ele pôr a mesa, notei como a dor desapareceu rapidamente quando seu programa favorito começou. Quando ele alegou estar com a mente muito nebulosa para ajudar Lucas com matemática simples, mas recitou estatísticas esportivas detalhadas minutos depois, a contradição foi gritante. Como eu não tinha visto esse padrão antes? Depois que as crianças estavam na cama, sentei-me em nosso computador no canto da sala. Os roncos de João, vindo do sofá, forneciam um ruído de fundo. Digitei desamparo aprendido relacionamentos na barra de pesquisa e página após página de artigos apareceram. Li sobre comportamentos de facilitação, codependência e o conceito de hiperfunção enquanto um parceiro hipofunciona. Um artigo descreveu minha vida com uma precisão assustadora. O hiperfuncional torna-se cada vez mais exausto e ressentido, enquanto o hipofuncional torna-se cada vez mais incapaz e dependente. A dinâmica serve para manter ambas as partes presas, uma sobrecarregada demais para criar mudanças, a outra confortável demais para desejá-las. Encontrei um fórum online para parceiros de cônjuges desempregados. As histórias espelhavam a minha com tal precisão que lágrimas brotaram em meus olhos. Uma mulher descreveu se esconder no banheiro para chorar entre as reuniões no trabalho. Outra detalhou o cálculo de quanta dívida ela conseguiria administrar se o deixasse. Uma terceira compartilhou sua percepção de que a busca de emprego de seu marido consistia em enviar uma única candidatura semanal para manter a aparência de estar tentando. Criei uma conta anônima e postei minha situação. As respostas chegaram em poucas horas. Ele não vai mudar enquanto você estiver gerenciando tudo. Pergunte a si mesma, se seu filho crescesse para tratar a esposa dessa maneira, você acharia certo? Isso não é apenas sobre desemprego, é sobre respeito e parceria. Você está modelando o martírio para sua filha. É isso que você quer para o futuro dela? Esse último comentário me atingiu como um golpe físico. O que eu estava ensinando a Helena sobre seu valor e o que ela deveria aceitar de um parceiro? O que eu estava mostrando a Lucas sobre as responsabilidades de um homem para com sua família? Na manhã seguinte, liguei para o trabalho e disse que estava doente, pela primeira vez em anos. Depois de levar as crianças para a escola, sentei-me no meu carro no estacionamento e liguei para minha irmã, Laura. Camila, está tudo bem? Sua preocupação foi imediata. Não nos falávamos direito há meses. Mensagens rápidas e encontros em feriados eram tudo o que nossas vidas ocupadas permitiam. Não, admiti, com a voz embargada. Nada está bem. Despejei tudo. As dificuldades financeiras, a residência de João no sofá por 2 anos, meu crescente ressentimento e, finalmente, a conversa no ônibus que havia iluminado tudo. Houve uma longa pausa depois que terminei de falar. Eu estava preocupada com isso, disse Laura finalmente. As poucas vezes que visitei, notei como João sempre tem uma desculpa quando você pede ajuda. Eu não queria interferir, mas honestamente parece manipulação de fora. Por que você não disse nada? Perguntei, magoada por ela ter visto o que eu não conseguia. Você teria ouvido há 6 meses? Ou você o teria defendido? Ela estava certa. Eu teria justificado seu comportamento, dado desculpas, insistido que ele estava tentando. Eu estava tão investida na narrativa de apoiar meu marido em dificuldades que não conseguia ver a realidade. O que eu faço agora? Perguntei. Primeiro, você precisa de aconselhamento profissional, tanto psicológico quanto financeiro. Isso não é apenas um problema emocional, é prático também. Laura me recomendou sua terapeuta, que felizmente aceitava meu plano de saúde. Marquei uma consulta de emergência para aquela tarde. Em seguida, fui ao meu banco e tive uma conversa brutalmente honesta com um consultor financeiro sobre nossa situação. Com base apenas na sua renda, manter a casa será extremamente difícil. Ela me disse gentilmente. Se seu marido não contribuir em breve, você precisará considerar mudar para um lugar menor ou outras alternativas. A realidade de potencialmente perder nossa casa cristalizou a gravidade da nossa situação. Não se tratava mais apenas de trabalho emocional. A estabilidade de nossos filhos estava em risco.
O consultório da terapeuta era um oásis de calma em comparação com o caos em minha mente. A doutora Melissa Matos ouviu atentamente enquanto eu explicava minha situação, ocasionalmente tomando notas, mas principalmente mantendo um contato visual firme que me fez sentir verdadeiramente ouvida. O que você está descrevendo é, infelizmente, comum, disse ela quando terminei, ecoando inconscientemente a terapeuta do ônibus. Você tem carregado todo o fardo físico, financeiro e emocional de sua família enquanto seu marido abdicou da responsabilidade. Eu permiti isso, admiti. Continuei fazendo tudo por necessidade. Meus filhos precisavam ser alimentados. As contas precisavam ser pagas. A questão é, o que acontece agora que você reconhece a dinâmica? Passamos a sessão delineando uma estratégia. A doutora Melissa me ajudou a ver que eu precisava tanto de alívio imediato quanto de mudança a longo prazo. Você precisa determinar quais são seus limites, ela explicou. O que você não está mais disposta a fazer? Que consequências está preparada para impor? E, crucialmente, qual é o seu prazo para ver mudanças antes de tomar decisões maiores? Naquela noite, depois que as crianças estavam dormindo, sentei-me à mesa da cozinha com um caderno, traçando um plano abrangente. Avaliação financeira. Calculei exatamente o que precisávamos mensalmente, o que eu poderia ganhar com possíveis horas extras e o que João precisaria contribuir. Expectativas mínimas. Criei uma lista de responsabilidades básicas que João precisava reassumir: candidaturas a empregos, tarefas domésticas, participação no cuidado dos filhos. Cronograma. 30 dias para mudanças iniciais, 90 dias para emprego garantido ou progresso significativo. Sistema de apoio. Pessoas em quem eu poderia confiar durante essa transição. Laura, meus pais, amigos de confiança. Pior cenário. Se nada mudasse, como seria a separação? Onde moraríamos? Como funcionaria a guarda? Quais seriam os passos legais necessários? A última sessão foi a mais difícil de escrever, mas a doutora Melissa havia enfatizado a importância de ter uma imagem clara de todas as opções. Espere por mudanças, mas prepare-se para a resistência, ela havia aconselhado. Na semana seguinte, metodicamente, coloquei as peças no lugar. Abri uma conta bancária separada apenas em meu nome e redirecionei meu próximo salário para lá. Pesquisei apartamentos acessíveis em nosso bairro escolar. Consultei um advogado sobre uma possível separação, aprendendo sobre o processo e meus direitos. Combinei que as crianças ficassem com Laura no fim de semana seguinte. Cada passo era aterrorizante, mas também estranhamente empoderador. Por 2 anos, eu vinha reagindo a uma crise após a outra, lutando para manter nossa família funcional. Agora, eu estava tomando ações deliberadas, criando opções em vez de apenas sobreviver. Na noite anterior à minha planejada confrontação com João, fiquei no nosso banheiro, encarando meu reflexo. A mulher que me olhava de volta estava cansada, mas resoluta, medo em seus olhos, mas determinação em sua mandíbula. Você merece parceria, disse ao meu reflexo. As crianças merecem mais. Até João merece a chance de ser melhor do que isso. Eu ensaiei o que diria, antecipando suas prováveis respostas com base em padrões passados. Sabia que haveria negação, defensividade, talvez acusações de que eu estava exagerando ou sendo insensível. Preparei contra-argumentos, exemplos específicos, expectativas claras. Pela primeira vez em anos, senti algo além de exaustão e ressentimento. Eu me senti pronta. A manhã de sábado amanheceu clara e ensolarada, um forte contraste com a tempestade que se formava dentro de nossa casa. Eu havia deixado Helena e Lucas na casa da Laura na noite anterior, dizendo que eles teriam um fim de semana especial com a tia, enquanto mamãe e papai teriam conversas de adulto. A empolgação deles com a noite fora foi tingida de confusão. Raramente passávamos noites separados, mas Laura os distraiu com promessas de filmes e bolos. João mal havia notado a ausência deles, resmungando um reconhecimento quando mencionei que eles ficariam fora no fim de semana. Agora ele estava sentado à nossa mesa da cozinha, caneca de café na mão, rolando os destaques esportivos em seu telefone. Respirei fundo e sentei-me à sua frente. Precisamos conversar, João, sobre tudo. Ele olhou para cima brevemente. Pode esperar? O resumo do jogo do Corinthians começa em 10 minutos. Não, não pode esperar. Isso é importante. Algo no meu tom deve ter registrado,
porque ele largou o telefone com um suspiro. O que há de errado agora? É a conta da Eletropaulo? Eu te disse para parar de se estressar com o trabalho nos fins de semana. A displicência em sua voz quase destruiu minha determinação. Essa era sua tática padrão. Minimizar minhas preocupações, fazer meu estresse parecer uma falha de caráter em vez de uma resposta razoável às nossas circunstâncias. Não é sobre trabalho. É sobre nós, sobre o que aconteceu com o nosso casamento nos últimos 2 anos. Sua postura enrijeceu. Lá vamos nós de novo. Outro sermão sobre eu arranjar um emprego. Eu já te disse que estou tentando. O mercado está... Para. Minha voz foi firme o suficiente para surpreender a nós dois. Eu tenho monitorado seu histórico de navegação, João. No último mês, você enviou exatamente 2 candidaturas de emprego. 2. Você passa em média 7 horas por dia em videogames e sites de esportes. Seu rosto ficou vermelho. Você está me espionando? Que diabos, Camila? Eu precisava saber a verdade. E a verdade é que você parou de tentar genuinamente encontrar trabalho há mais de 1 ano. Isso é, você não tem ideia de como é difícil lá fora. Minha indústria entrou em colapso. Existem outras indústrias. Há varejo, atendimento ao cliente, serviços de entrega, dezenas de opções que podem não ser seu emprego dos sonhos, mas ajudariam a sustentar sua família. Então eu deveria simplesmente aceitar qualquer trabalho subalterno, destruir minha trajetória de carreira, trabalhar ao lado de adolescentes por um salário mínimo? Inclinei-me para a frente. Nossa casa está com 3 meses de atraso. Estamos comendo macarrão instantâneo no jantar enquanto você reclama da qualidade dos empregos. E sim, às vezes, sustentar sua família significa aceitar um trabalho que não é o ideal. Ele se levantou abruptamente, a cadeira arrastando no piso de cerâmica. Não vou ter essa conversa. Você claramente não respeita o que estou passando. Enquanto ele se virava para a sala, em direção ao seu sofá santuário, eu joguei minha primeira carta. A internet e a TV a cabo serão desligadas na segunda-feira. Ele congelou no meio do passo. O quê? Não posso mais pagar por elas. Meu salário mal cobre a casa e as contas básicas como está. Ele se virou lentamente. Você não pode fazer isso. Eu preciso da internet para procurar emprego. A biblioteca pública tem internet gratuita. Há 6 quarteirões daqui. Eles ficam abertos 8 horas por dia, 6 dias por semana. Seus olhos se estreitaram. Isso é algum tipo de manipulação? Me punindo porque você está estressada com dinheiro? Não é punição, João. É a realidade. Estamos nos afogando financeiramente enquanto você passa seus dias consumindo serviços que não podemos pagar. Ele andou pela cozinha, passando as mãos pelo cabelo. Então o quê? Você quer que eu aceite um emprego sem futuro para empacotar prateleiras? Essa é a sua grande solução? Eu quero que você contribua de qualquer maneira, porque agora estou carregando tudo. Trabalho, filhos, casa, finanças, enquanto você não contribui com nada, nada. Sua voz se elevou. Eu estou aqui todos os dias com as crianças. Estar fisicamente presente não é o mesmo que ser pai. Helena e Lucas chegam em casa para uma geladeira vazia e um pai que está muito ocupado para ajudar com a lição de casa, mas nunca ocupado demais para videogames. Seu rosto se contorceu de raiva. Você se acha tão perfeita a mártir que se mata de trabalhar. Talvez se você não fosse tão controladora, eu pudesse realmente ajudar por aqui. Eu havia se antecipado isso. O desvio, tornando a inação dele culpa minha. No passado, eu teria recuado, pedido desculpas, assumido a responsabilidade por seus sentimentos. Hoje não. Eu preparei isto, disse eu, deslizando calmamente uma pasta pela mesa. Ela descreve nossa situação financeira atual, os requisitos mínimos mensais e uma lista de responsabilidades que precisam ser compartilhadas. Ele olhou para a pasta sem tocá-la. Sério? Você fez uma planilha sobre o nosso casamento? Eu fiz um roteiro para salvá-lo. Abri a pasta e apontei para a primeira página. Precisamos de 4.000 reais por mês para cobrir as despesas básicas. Estou ganhando 3.200. Isso deixa um déficit de 800 reais todo mês, o que explica nossa dívida crescente. E você espera que eu magicamente produza 800 dólares. Eu espero que você trabalhe para isso. 20 horas semanais com salário mínimo cobririam. E enquanto você procura emprego, espero responsabilidades domésticas compartilhadas. Virei para a página seguinte.
Esta é uma divisão de tarefas, cuidados com os filhos e gerenciamento da casa, ele zombou. Então, agora eu devo ser sua empregada doméstica? Você deveria ser meu parceiro. Estas são responsabilidades básicas de adulto, não favores que você me faz. Seus olhos percorreram a lista, a incredulidade crescendo. Lavar roupa, fazer compras, buscar na escola. Eu não sou bom nessas coisas domésticas, Camila. Você sabe disso. Essa era a incompetência estratégica que a terapeuta do ônibus havia descrito, posicionando-se como inerentemente incapaz de tarefas que milhões de adultos gerenciam diariamente. Você supervisionava equipes de construção de 20 homens, coordenando projetos complexos com orçamentos milionários. Você é totalmente capaz de aprender a separar a roupa e fazer uma lista de compras. Ele empurrou a pasta para longe. Isso é ridículo. Você não pode simplesmente me entregar um contrato e um ultimato como se eu fosse um funcionário. Não é um ultimato, é clareza sobre o que precisa mudar para que nosso casamento sobreviva. Sua expressão mudou sutilmente. A arrogância foi substituída pela incerteza. O que isso significa? Respirei fundo. Significa que não posso continuar assim. O custo físico, emocional e financeiro está me destruindo. Se nada mudar, vou pegar as crianças e ir embora. As palavras pairaram entre nós. A primeira vez que a possibilidade de separação foi explicitamente nomeada. João me encarou, procurando sinais de que eu estava blefando. Você não faria isso, ele disse finalmente, mas sua voz carecia de convicção. Eu já falei com um advogado sobre o processo. Pesquisei apartamentos no bairro da escola. Abri uma conta bancária separada. Seu rosto empalideceu. Você tem planejado isso pelas minhas costas. Eu tenho preparado opções porque não posso mais viver desta forma. A escolha é sua, João. Parceria ou separação? Ele andou de novo. A agitação visível em cada movimento. Isso é loucura? Você está jogando fora 10 anos de casamento porque eu passei por uma fase ruim. 2 anos não é uma fase ruim. É uma escolha de me deixar lutar sozinha enquanto você se isenta da responsabilidade de adulto. Então, você já se decidiu. Você está indo embora. Sua voz falhou um pouco. A primeira emoção genuína que vi nele em meses. Não. Estou nos dando uma última chance de consertar isso. 30 dias. Mostre-me um esforço consistente em busca de emprego e parceria na administração de nossa casa. Se eu vir uma mudança genuína, continuamos trabalhando em nosso casamento. Se não, nos separamos. Ele desabou de volta na cadeira, a raiva aparentemente esvaziada. Nossa, Camila, de onde vem tudo isso? Essa não é você. Esta sou exatamente eu, finalmente me defendendo depois de anos de um comportamento de facilitação que está prejudicando toda essa nossa família. Ele ficou em silêncio por vários minutos, olhando para a pasta. Quando finalmente falou, sua voz era mais baixa. E se eu me recusar? Se eu disser que todo esse seu plano é controlador e irracional? Eu encontrei seus olhos firmemente. Então você terá feito a sua escolha. As 48 horas seguintes foram das mais tensas que já vivemos. João oscilava entre o silêncio amuado, argumentos defensivos e tentativas de recrutar aliados. Ele ligou para a mãe dele, que previsivelmente ficou do seu lado, e me telefonou para explicar como os homens precisam de apoio durante as transições de carreira. Ele mandou mensagens para amigos em comum com reclamações vagas sobre meus ultimatos e falta de compreensão. Eu me mantive firme, sem pedir desculpas nem escalar a situação. Quando as crianças voltaram no domingo à noite, mantivemos uma civilidade fria que não enganou nenhuma delas. Helena nos observava com olhos ansiosos, enquanto Lucas se tornou excepcionalmente carente. Na segunda-feira de manhã, fiel à minha palavra, liguei e cancelei nossos serviços de TV, a cabo e internet. Reduzi nosso plano de celular e removi tudo, exceto se cuidar de nossa conta conjunta, depois de pagar a conta de luz. Quando João descobriu a televisão mostrando apenas estática, sua indignação foi imediata. Isso é infantil, Camila. Me punir não vai resolver nada. Não é punição, é necessidade financeira. O dinheiro para luxos simplesmente não existe mais. A primeira semana foi uma luta de poder de proporções épicas. João fez questão de sair de casa com seu currículo, depois voltou, alegando que todas as empresas o haviam rejeitado. Ele realizou tarefas domésticas com incompetência deliberada.
Roupas encolhidas, jantares queimados, uma limpeza que deixava as superfícies mais sujas do que antes. Viu? Ele dizia com inocência fabricada. Eu te disse que não sou bom nisso. Eu me recusei a morder a isca. Tudo bem, a prática ajuda. Tente novamente amanhã. Na segunda semana, suas táticas de resistência mudaram. Ele começou a se fazer de vítima, suspirando pesadamente enquanto dobrava toalhas, fazendo caretas dramáticas ao levantar um cesto de roupa suja como se suas costas pudessem ceder a qualquer momento. Quando isso não conseguiu despertar simpatia, ele tentou uma cooperação esporádica. Um dia de busca produtiva por emprego, seguido por 3 dias de televisão na casa de sua mãe. As crianças notaram as mudanças, confusas com o comportamento errático do pai e com o novo quadro de tarefas na geladeira que incluía o nome dele. O pai está doente? Lucas perguntou uma noite. Ele fica dizendo que está cansado demais para jogar bola, mas depois vai na casa do tio Bruno assistir futebol. O papai está aprendendo algumas novas rotinas, expliquei cuidadosamente. Às vezes, a mudança é difícil para os adultos também. Na terceira semana, a mãe de João apareceu sem avisar à nossa porta, determinada a mediar. Essa abordagem de amor duro não está funcionando, insistiu ela. O João está deprimido, ele precisa de apoio, não de prazos. Eu o apoiei por 2 anos, respondi calmamente. A depressão explica o comportamento, mas não desculpa a ausência de esforço. Ele recusou terapia, medicação e aconselhamento profissional. Em algum momento, a saúde mental se torna responsabilidade dele, não minha. Ela saiu furiosa, mas sua visita pareceu impactar João. Naquela noite, ele me abordou na cozinha, com uma expressão atipicamente séria. Você vai mesmo embora se eu não mudar, não é? Ele perguntou baixinho. Eu assenti, continuando a preparar os lanches para o dia seguinte. Sim. Mesmo depois de tudo o que construímos juntos? Pousei a faca que estava usando para passar manteiga de amendoim. João, o que exatamente nós construímos juntos recentemente? Por 2 anos, eu estive construindo sozinha enquanto você era um espectador em nossa vida. Ele não teve resposta para isso. No dia seguinte, ele tinha uma entrevista de emprego marcada em uma loja de materiais de construção. Não era em gerenciamento de obras, mas usaria seu conhecimento de materiais e ferramentas. A posição oferecia cerca de 25 horas semanais, não em tempo integral, mas um começo. Na manhã da entrevista, encontrei-o ainda na cama às 9h30, com os cobertores sobre a cabeça. Sua entrevista é às 11 às, lembrei-o. Não vou, veio sua resposta abafada. Por que não? Não faz sentido, eles não vão me contratar. Sou super qualificado e eles saberão que vou sair no momento em que algo melhor aparecer. Puxei os cobertores. Então por que você marcou a entrevista? Para você parar de me encher, para mostrar que eu estava tentando. Ele se sentou com os olhos avermelhados. Você não entende, Camila. Ninguém quer contratar um gerente de obras fracassado de 42 anos com uma lacuna de 2 anos no currículo. Você não fracassou, eu disse. A economia fracassou, mas ficar na cama garante o fracasso contínuo. Fácil para você dizer. Seu emprego nunca desapareceu. Sua identidade inteira não foi apagada da noite para o dia. E de quem é a culpa disso? Você é quem envolveu toda a sua identidade em um único cargo, em vez de se ver como alguém com habilidades transferíveis e valor além de uma posição específica. Ele balançou as pernas para fora da cama, a raiva brilhando em seus olhos. Você acha que eu quero ser essa pessoa? Você acha que eu gosto de ver você se matando de trabalhar enquanto eu não posso contribuir? Eu acho que você se tornou confortável no desamparo porque é mais fácil do que arriscar a rejeição. Acho que você se convenceu de que está protegendo sua dignidade ao recusar empregos inferiores, quando a escolha verdadeiramente indigna é deixar sua família lutar enquanto você se esconde. Seu rosto se desfez, a raiva se dissolvendo em algo cru e vulnerável. Eu não consigo, ele sussurrou. Não consigo enfrentar outra rejeição. Não consigo começar de baixo de novo. Eu simplesmente não consigo. Pela primeira vez em nossas confrontações, vislumbrei o medo genuíno por trás de sua evasão e manipulação. Não preguiça, mas terror. De fracasso, de inadequação, de enfrentar um mundo que já o havia derrubado uma vez. Sentei-me ao lado dele na cama, sem tocar, mas presente. A entrevista ainda é daqui a 40 minutos. Tome um banho, coloque sua camisa azul e eu te levo. O que quer que aconteça, você terá enfrentado o medo. Isso é uma vitória, independentemente do resultado.
Ele me olhou por um longo momento, depois assentiu quase imperceptivelmente e se levantou. Foi um pequeno passo, mas talvez o primeiro genuíno em anos. A tensão no carro era palpável enquanto eu levava João para sua entrevista. Ele sentou-se rigidamente no banco do passageiro, olhando pela janela, as mãos mexendo em sua pasta de currículo. Mantive meus olhos na estrada, com medo de que dizer a coisa errada pudesse fazê-lo exigir que eu voltasse. E se eles perguntarem por que estou desempregado há 2 anos? Ele finalmente perguntou, a voz quase inaudível. Seja honesto, mas estratégico. O setor da construção entrou em colapso. Você tirou um tempo para explorar opções e se qualificar, e agora está ansioso para aplicar seu conhecimento em um novo ambiente. Ele assentiu levemente, ensaiando as palavras em voz baixa. Você quer que eu espere? Perguntei enquanto entrávamos no estacionamento da loja. Não, disse ele rapidamente, depois mais suave. Mas talvez verifique seu telefone, caso eu precise de uma carona de volta. Observei-o caminhar em direção à entrada, os ombros erguidos com uma confiança forçada. Quer esta entrevista em particular desse resultado ou não, ele havia dado um passo significativo simplesmente por aparecer. 3 horas depois, meu telefone vibrou com uma mensagem. Entrevista feita. Ok, parando para almoçar antes de pegar o ônibus para casa. Não era entusiasmo, mas também não era derrota. Progresso. Os dias seguintes estabeleceram um novo e frágil padrão. João foi a mais 2 entrevistas, uma em um distribuidor de materiais de construção, outra em uma loja de ferragens. Ele começou a cuidar de buscar as crianças na escola sem reclamar e assumiu a preparação do café da manhã, embora suas habilidades culinárias permanecessem limitadas a cereal e torradas. Ainda havia momentos difíceis. Encontrei-o uma tarde olhando fixamente para a parede, em vez de completar o curso de certificação online que havia começado. Quando perguntei o que havia de errado, ele admitiu. Fico pensando, qual é o sentido? Mesmo que eu consiga um emprego no varejo, nunca ganharei o que costumava ganhar. Nunca voltaremos a ser como éramos. Talvez não devamos voltar, sugeri. Talvez precisemos seguir em frente, para algo diferente. Na 4ª semana, João recebeu uma oferta da loja de materiais de construção. O pagamento era aproximadamente metade de seu salário anterior, para trabalho de meio período, com potencial de promoção para gerente de departamento após 6 meses. Ele aceitou com emoções mistas, alívio pelo emprego, mas vergonha pela queda de status e renda. É temporário, assegurei-lhe. Um trampolim enquanto você continua procurando por algo que corresponda melhor ao seu nível de experiência. E se for só isso? Ele perguntou com preocupação genuína na voz. E se eu nunca mais conseguir um cargo profissional? Então ajustamos nossas expectativas e nosso estilo de vida. Já sobrevivemos a coisas piores. O primeiro turno em seu novo emprego o deixou visivelmente exausto. 8 horas em pé. Depois de 2 anos sentado no sofá, deixaram-no com músculos doloridos e calos nos pés. Mas havia algo diferente em seu comportamento quando ele voltou para casa. Uma dignidade silenciosa que estivera ausente por meses. É estranho, disse ele enquanto preparávamos o jantar juntos naquela noite. As pessoas realmente ouviam quando eu explicava como escolher a broca certa para diferentes projetos. Eu tinha esquecido como é ter alguém valorizando seu conhecimento. A casa começou a encontrar um novo ritmo. O horário de trabalho de João significava que ele tinha algumas manhãs de segunda a sexta livres, durante as quais ele assumiu a responsabilidade de levar as crianças à escola e fazer as compras. Sua renda, embora modesta, aliviou a pressão financeira imediata, permitindo-nos começar a resolver as contas atrasadas. Mais significativo do que as mudanças práticas foi a mudança na dinâmica de nosso relacionamento. O desequilíbrio de poder que havia definido os últimos 2 anos estava gradualmente se igualando. Começamos a ter conversas em vez de confrontos, colaborando em vez de colidindo. João também começou a terapia, inicialmente relutante, mas cada vez mais engajado à medida que as sessões continuavam. Meu terapeuta acha que eu estive me punindo por perder meu emprego, garantindo que não conseguiria outro. Ele compartilhou após sua 3ª consulta. Como se falhar fosse tão doloroso que eu me sabotei para evitar arriscar de novo. Isso faz sentido para você? Perguntei cuidadosamente. Sim, ele admitiu, olhando para sua xícara de café. Quando a construtora faliu, me senti um completo fracasso.
como se eu devesse ter previsto ou feito algo para evitar, mesmo que logicamente eu saiba que isso é irracional. Esses momentos de vulnerabilidade e autoconsciência eram novos, criando espaço para uma conexão genuína que estivera ausente por anos. Na marca de 3 meses, nosso cenário havia se transformado drasticamente. João estava trabalhando 35 horas semanais, tendo pego turnos adicionais. Ele havia concluído 2 certificações online relacionadas à gestão de projetos de construção e tinha uma entrevista marcada com uma incorporadora imobiliária comercial que procurava alguém com sua experiência. A frente doméstica havia evoluído de forma semelhante. As tarefas eram divididas de forma equitativa, com João tomando a iniciativa em vez de esperar por instruções. As crianças responderam à mudança na atmosfera, tornando-se mais relaxadas e engajadas. A professora de Helena comentou sobre sua melhora no foco na escola, enquanto os problemas de comportamento de Lucas praticamente desapareceram. Nossa situação financeira permaneceu apertada, mas administrável. Havíamos colocado os pagamentos da casa em dia e estabelecido um pequeno fundo de emergência. A mãe de João, inicialmente crítica à minha abordagem dura, agora comentava sobre como ele parecia mais saudável. Devo-lhe um pedido de desculpas. Ela me disse durante uma visita de domingo. Pensei que você estava sendo cruel, mas na verdade você acreditava na capacidade dele mais do que eu. As mudanças mais profundas, no entanto, foram internas. A identidade de João não estava mais unicamente ligada à sua posição ou nível de renda anterior. Ele encontrou valor em suas contribuições em casa e em suas crescentes responsabilidades no trabalho. Sua depressão não havia desaparecido magicamente, mas ele estava ativamente gerenciando-a em vez de se render a ela. Por minha parte, eu estava aprendendo a liberar o controle hipervigilante que desenvolvi durante o modo de crise. Eu podia deixar tarefas para João sem verificar seu trabalho ou refazê-lo. Eu podia tirar uma noite ocasional para mim mesma sem culpa. O peso esmagador da responsabilidade exclusiva havia se aliviado o suficiente para que eu pudesse respirar novamente. Uma noite, cerca de 4 meses após nossa confrontação inicial, João e eu estávamos sentados em nossa varanda dos fundos, depois que as crianças estavam dormindo. O ar de verão estava quente, vagalumes piscando no quintal. Não estávamos conversando, apenas existindo confortavelmente em um espaço compartilhado. Algo que teria sido impossível meses antes. Preciso te dizer uma coisa, disse João, finalmente quebrando o silêncio. Naquele dia em que você me confrontou, quando me mostrou a pasta com todas as finanças e responsabilidades listadas, eu te odiei por isso. Eu me intensivei um pouco. Eu sei. Eu estava com tanta raiva porque você estava me forçando a encarar tudo o que eu vinha evitando. Mas eu também senti outra coisa que não consegui identificar na época. Ele fez uma pausa, reunindo os pensamentos. Foi alívio. Alívio? Sim, alívio por alguém finalmente traçar um limite. Alívio por eu não poder continuar afundando mais sem consequências. Eu estava caindo há tanto tempo. E você finalmente disse basta. Foi como atingir o chão depois de uma queda livre. Ele estendeu a mão para uma minha através do espaço entre nossas cadeiras. Obrigado por não desistir de mim, mesmo quando eu havia desistido de mim mesmo. Apertei seus dedos com a garganta apertada de emoção. Ainda temos trabalho a fazer. Eu sei, mas estamos fazendo isso juntos agora. A jornada não estava completa, e talvez nunca estaria. Haveria contratempos, desafios, velhos padrões tentando se reafirmar, mas havíamos quebrado o ciclo destrutivo que quase consumiu nosso casamento e nossa família. Estávamos construindo algo novo a partir das ruínas do que havia desmoronado, algo potencialmente mais forte do que o que existia antes. 1 ano após a viagem de ônibus que mudou tudo, eu estava em nossa cozinha preparando um jantar especial. Não era um aniversário oficial ou data comemorativa, mas eu queria marcar a transformação que nossa família havia experimentado. Enquanto eu cortava legumes, podia ouvir João no quintal com Helena e Lucas, suas risadas flutuando pela janela aberta enquanto jogavam badminton, a rede um projeto recente de fim de semana que eles haviam concluído juntos. O contraste com nossa vida 12 meses antes era gritante. João trabalhava na empresa de desenvolvimento imobiliário comercial há 7 meses, tendo feito a transição da loja de materiais de construção depois de provar seu valor lá.
A posição não tinha o mesmo título ou salário de seu cargo anterior de gerenciamento de construção, mas utilizava sua experiência e oferecia potencial de crescimento. Mais importante, ele a encarava com um propósito renovado, em vez de ressentimento. Nossa casa se transformou de um ambiente tenso de negligência para um espaço de responsabilidade e cooperação compartilhadas. O quadro de tarefas, que antes causava tanto conflito, agora estava em grande parte sem uso na geladeira, pois as tarefas eram naturalmente divididas e concluídas sem necessidade de avisos. João lavava roupas sem encolher as peças, preparava refeições além de cereal e assumia a liderança em projetos e atividades escolares. A pressão financeira havia diminuído significativamente. Não éramos ricos, de forma alguma. A dívida acumulada durante o desemprego de João levaria anos para ser totalmente resolvida, mas estávamos estáveis. As contas eram pagas em dia, a casa estava em dia. E tínhamos até conseguido reiniciar modestas contribuições para a aposentadoria. A ameaça de execução hipotecária, que antes pairava tão grande, era agora uma memória desvanecida. Eu havia recebido a promoção no trabalho que anteriormente me fora negada devido à minha situação em casa. Com João cuidando de sua parte nas responsabilidades familiares, eu podia me engajar totalmente profissionalmente, sem distração e fadiga constantes. Meu chefe havia comentado na semana passada sobre a qualidade da minha recente gestão de projetos, sem saber o quão radicalmente minhas circunstâncias pessoais haviam mudado. Enquanto eu arrumava a mesa para nosso jantar de celebração, refleti sobre as mudanças menos visíveis, mas igualmente importantes. As crianças haviam florescido em nosso ambiente doméstico mais saudável. Helena havia entrado no clube de ciências da escola e desenvolvido uma nova confiança. Lucas, antes propenso a se comportar mal para chamar a atenção, agora trazia para casa relatórios de comportamento positivos e havia feito novos amigos. João apareceu na porta, um pouco suado dos jogos no quintal. Precisa de ajuda? Você poderia terminar a salada enquanto eu verifico a lasanha? Perguntei, ainda ocasionalmente surpresa com a facilidade com que agora coordenávamos as tarefas domésticas. Ele lavou as mãos e assumiu a tábua de cortar, fatiando pepinos com perícia. As crianças estão se limpando. Elas abriram o apetite lá fora. A domesticidade casual do momento, João ajudando na preparação do jantar, as crianças brincando juntas em paz, a ausência de tensão subjacente, parecia ao mesmo tempo comum e milagrosa. Durante o jantar, relembramos as mudanças do último ano. João inicialmente relutou em discutir o período difícil com as crianças, mas nosso terapeuta de família havia enfatizado a importância da honestidade apropriada para a idade. Lembra quando o pai começou no novo emprego e estava tão cansado que adormeceu no espaguete? Lucas riu, referindo-se a um jantar logo após a primeira semana de trabalho em tempo integral de João. Ou quando ele tentou fazer panquecas e elas ficaram cruas no meio, acrescentou Helena com um sorriso. João riu de bom humor. Ei, eu melhorei. Essas fatias de pão de alho estão perfeitamente tostadas. Você realmente melhorou, pai, disse Helena mais séria. Você está diferente agora. Melhor. A expressão de João se suavizou. Obrigado, querida. Estou tentando ser. Depois que as crianças estavam na cama, João e eu sentamos na sala de estar com taças de um vinho barato, mas comemorativo. O sofá, que antes fora sua residência permanente, era agora simplesmente um móvel, não mais um símbolo de nossa disfunção. Estive pensando naquela viagem de ônibus, eu disse. Como tudo poderia ser diferente se eu não tivesse ouvido aquela conversa? Eu também me pergunto sobre isso, admitiu João. Se você não tivesse me confrontado, eu ainda poderia estar naquele sofá, assistindo nosso casamento e nossa família se desintegrarem. Eu tentei encontrar aquela terapeuta, sabe? Confessei. Queria agradecê-la por, sem saber, mudar nossas vidas. Peguei aquela mesma rota de ônibus várias vezes, na esperança de vê-la. Sem sorte. Balancei a cabeça. Mas talvez seja apropriado. Ela foi uma mensageira que apareceu exatamente quando necessário. Disse o que precisava ser ouvido e seguiu em frente. João estendeu a mão para a minha. A mensageira importou, mas o ouvinte também. Outra pessoa poderia ter ouvido aquela conversa e não ter feito nada com a informação. Eu estava desesperada o suficiente para ouvir, reconheci.
e aterrorizada o suficiente para agir. Sentamos em um silêncio confortável por um momento, refletindo. Finalmente, João falou novamente, sua voz pensativa. Tenho visto um padrão em minhas sessões de terapia sobre por que desmoronei tão completamente depois de perder meu emprego. Não era apenas sobre renda ou status, embora isso importasse. Era sobre identidade e propósito. Eu assenti, encorajando-o. Eu me defini unicamente como um provedor bem-sucedido por tanto tempo que, quando esse papel desapareceu, me senti como nada. Sem aquele cargo, eu não tinha ideia de quem eu era ou que valor eu tinha. Ele girou o vinho em sua taça. Em vez de construir uma nova identidade, eu me retirei para o nada. Faz sentido, eu disse, e provavelmente era mais fácil ser nada do que arriscar tentar e falhar novamente. Exatamente. Cada dia sem fazer nada tornava fazer algo ainda mais aterrorizante. Era como se eu estivesse paralisado, me vendo desaparecer, mas incapaz de parar. O que mudou? Perguntei, genuinamente curiosa sobre sua perspectiva de sua transformação. Ele considerou a pergunta cuidadosamente. O ultimato quebrou a paralisia, mas o que realmente mudou foi redescobrir que sou mais do que meu trabalho. Sou pai, marido, uma pessoa com habilidades e contribuições além de um contra-cheque. Essa percepção refletia o que eu havia observado em sua recuperação. À medida que João se reconectava com seus múltiplos papéis e fontes de valor, sua dependência e desamparo se dissolveram gradualmente. Acho que há algo importante aí para nós dois, eu disse. Eu também me reduzi a sobrevivente e provedora, perdendo todo o resto na exaustão e no estresse. Nós dois ficamos presos em identidades únicas que não eram sustentáveis, concordou João. E ambos estamos encontrando nosso caminho de volta para sermos pessoas inteiras. A jornada havia sido dolorosa, mas, em última análise, curativa para nós individualmente e como casal. Eu aprendi lições cruciais sobre limites, comportamentos de facilitação e minha própria cumplicidade em dinâmicas doentias. João confrontou seus medos de inadequação e fracasso, desenvolvendo resiliência e um senso de autoestima mais matizado. Nosso casamento, antes definido por desequilíbrio e ressentimento, evoluiu para uma parceria genuína, construída sobre respeito e contribuição mútuos. A lição mais profunda, talvez, foi sobre a natureza do verdadeiro apoio. Eu acreditava que estava apoiando João ao compensar sua inação, carregando todo o fardo enquanto ele se recuperava. Na realidade, essa abordagem havia permitido sua disfunção contínua. O verdadeiro apoio significou acreditar em sua capacidade o suficiente para exigi-la dele, para responsabilizá-lo em vez de tratá-lo como indefeso. À medida que a marca de um ano de nossa transformação se aproximava, entrei em contato com o fórum online que havia fornecido orientação tão valiosa durante meus dias mais sombrios. Compartilhei nossa história, o confronto, a transição difícil e, finalmente, a cura. Mensagens chegaram de outras pessoas em situações semelhantes. Algumas ainda lutando, outras inspiradas a agir em seus próprios relacionamentos. Você não o consertou, escreveu uma mulher. Você parou de carregá-lo, o que o forçou a ficar de pé sozinho. Eu preciso fazer o mesmo. Essa percepção capturou a essência de nossa jornada. A recuperação de João não foi minha conquista, mas dele. Meu papel foi parar de impedi-la por meio de uma proteção equivocada. Agora, um ano depois, sentada com meu marido em nossa casa recuperada, senti uma profunda gratidão por aquela viagem de ônibus em uma noite chuvosa e pelos estranhos, cuja conversa iluminou o que eu não conseguia ver sozinha. O caminho à frente ainda teria desafios. A recuperação financeira levaria tempo e velhos padrões poderiam ressurgir ocasionalmente. Mas estávamos enfrentando isso juntos, verdadeiramente juntos, pela primeira vez em anos. Se você já se viu carregando mais do que sua parte em um relacionamento, ou vendo alguém que você ama afundar no desamparo, espero que nossa história ofereça esperança e direção. Às vezes, a coisa mais gentil que podemos fazer por quem amamos é parar de protegê-los das consequências de suas escolhas. Às vezes, acreditar na capacidade de alguém é mais importante do que protegê-lo do fracasso. E você? Já teve que estabelecer limites difíceis com alguém que ama? Ou talvez você esteve do lado de João, na equação, precisando daquele chamado,
para despertar para reivindicar seu próprio poder. Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo e não se esqueça de curtir e se inscrever se esta história ressoou com você. Obrigada por ouvir este capítulo da minha jornada. E lembre-se, a verdadeira parceria significa caminhar juntos, não carregar um ao outro. Um ao